Vamos à palavra. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versos 1 ao 9. E depois 10, do 16 ao 21. Lucas 10, do 1 ao 9. Primeiramente, glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus, para todo sempre. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da tua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis a bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que lhes for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Dando continuidade, Lucas capítulo 10, versos 16 ao 21. Jesus continua dizendo aos seus discípulos: quem vos ouve a mim? Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Aleluia. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Louvado seja Deus por essa leitura nesse momento. Nessa ocasião, Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos, ensinando aos seus seguidores a forma como ele os deixaria logo após a sua morte e ressurreição. Eles estavam na escola de obreiros daquele tempo, e o Mestre Jesus sempre os reunia separadamente, muitas das vezes, e esclarecia a eles e explicava a eles os mistérios de Deus, as coisas de Deus, aquilo que era sobrenatural. Porque para nós hoje, nos nossos dias, quando nós viemos à igreja, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, quando nós ouvimos um louvor, quando nós fazemos uma oração, nós estamos despertando o nosso espírito para uma coisa muito maior do que aquilo que nós vemos na nossa frente.
A gente levanta de manhã, a gente prepara para o nosso dia. Muitos afazeres domésticos estão para serem feitos dentro da nossa casa. Outros vão se levantar, se preparar para sair para o trabalho, para sair para a empresa, para sair para a loja, para sair para o comércio, para sair para a indústria, para sair para a fazenda, para o sítio, para a chácara. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Isso é o reino material. Esse é o reino humano. Por que nós temos que fazer isso? Porque disso depende a nossa sobrevivência. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos ter uma vida material bem-aventurada, uma vida material próspera, uma vida material onde as coisas que nós produzimos, elas refletem para as nossas vidas como um efeito em cascata. Você planta, você colhe. Você cuida, você tem. Você faz, acontece. Isso é vida material. E as pessoas daquele tempo estavam acostumadas muito com isso, com o dia a dia, com o labor, a preocupação de como iria pagar o aluguel ou a prestação da casa, como pagaria o IPTU, como pagaria a água, como pagaria a energia. As pessoas estavam preocupadas naquele tempo com várias coisas humanas, várias coisas do dia a dia. E Jesus aparece sobre a terra, vindo do céu, e aí ele começa o seu ministério. Quando chega nos 30 anos, ele se revela ao povo. Alguns já ouviam falar nele porque a cidade não era tão grande, e o seu pai era um carpinteiro, e um carpinteiro ele constrói casa, ele faz bancos, ele faz móveis, ele faz várias coisas. E isso ele tinha uma cartela de clientes que o fazia conhecido. E Jesus, na sua adolescência, na sua juventude, até os 30 anos, na sua mocidade, ele ajudava o seu pai. Então ele era conhecido naquela cidade e certamente naquela região. A sua cidade de Nazaré, que ficava numa região chamada Galileia, ali era a vida dele, era o dia a dia dele. E enquanto não se cumpriu o tempo de Deus na vida de Jesus Cristo, quando inteirou os 30 anos, ele não saiu para fazer a obra de Deus, a qual ele foi mandado, ele foi enviado. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele começa ali nos 30 anos a falar da palavra de Deus, a falar do reino de Deus, a Bíblia fala muito de profetas. Sempre um profeta adiantava o assunto, sempre um profeta dizia do futuro, sempre um profeta dizia da promessa que Deus havia feito desde lá do jardim do Éden. Sempre alguém passava de um para o outro, quando Abraão é chamado da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra distante, aonde ele não conhecia ninguém. Dali ele passa para Isaac, o seu filho, a descendência que ele continuaria a história até chegar o tempo de Jesus Cristo. De Isaac passa para Jacó, que nós cantamos nesse hino. Ele luta no vale de Jaboque, e ali ele tem uma batalha, posso dizer assim, árdua, difícil, porque o anjo que Deus enviou naquele momento, lembre-se que ele estava deitado numa pedra, e ali ele não tinha socorro nenhum, ele não tinha condição nenhuma. Mas o anjo, quando chega para ele, eles contendem entre eles, e ele disse: olha, eu não estou satisfeito com a minha vida não, eu não estou tranquilo com o que eu tenho não. E eu estava lá atrás, eu tinha de tudo, hoje eu estou aqui no deserto, eu não tenho nada. Aí Deus fala: é aí que eu queria você, Jacó. A partir desse dia, o seu nome não será mais Jacó. Jacó significa, para muitos estudiosos, um enganador, um mentiroso, um trapaceiro.
mas para Deus ele se torna Israel. O anjo muda o nome de Jacó para Israel. E quando Deus chega para você e muda o seu nome, Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Ele muda o nome de Abraão para Abraão. Ele muda o nome de Sarai para Sara. Ele muda o nome de Jacó para Israel. E ele vem mudando o nome de vários personagens na Bíblia para que se escrevesse a história de Deus na vida deles, para que chegasse até nós nos dias de hoje. Então, quando você foi chamado, você não estava esperando nada. Certamente você estava lá nos afazeres da sua casa e alguém bateu no portão, ou alguém te ligou, ou alguém te deixou um folheto, um panfleto, e quando você leu, quando você viu, você falou assim: é isso que eu quero para a minha vida, é esse caminho que eu quero para a minha vida. Eu já não estou satisfeito mais com nada do que eu estou vivendo, então eu quero mudança. Então Deus chega e muda o seu nome, Deus chega e muda a sua história, Deus chega e muda o seu passado em um novo caminho, em uma nova situação, em uma nova condição, totalmente diferente daquilo que você vivia. Aquela vida material, aquela vida de acreditar em alguma coisa, tinha que tocar, tinha que se ajoelhar, tinha que pedir, tinha que pagar voto, tinha que depositar alguma coisa. Isso tudo mudou, porque a revelação da graça do Senhor Jesus Cristo chegou até você. Então Jesus vem e reúne a multidão. E dessa multidão que ele reúne, ele separa 70 pessoas, entre homens e mulheres, 70 discípulos. E ele diz assim: olha, vocês vão sair de 2 em 2. Vai dar 35 duplas, 35 pares de pessoas. E vai entrar de casa em casa, vai de família em família, vai de lugar em lugar para anunciar que Jesus, que Deus, através de Jesus, manifestou-se na terra. E Jesus, numa ocasião, sopra sobre os seus discípulos e diz para eles: receber o Espírito Santo. E aqueles homens comuns, aquelas pessoas, muitas delas não sabiam ler, não sabiam escrever, muitas delas não tinham esperança, expectativa de nada, tinham ouvido falar que Deus existia, que Jeová era Deus dos povos judeus, mas não tinham vivido a experiência. E quando Jesus chega e fala assim: olha, vocês vão sair de casa em casa anunciando o reino de Deus, vocês vão dizer isso, isso e aquilo. Diga na casa que receber vocês, diga para eles assim: olha, você vai ser curado, você vai ser abençoado, você vai ser uma pessoa alcançada pelo poder de Deus. E quando você for alcançada pelo poder de Deus, vai acontecer na sua vida um milagre, uma transformação. Havia pessoas naquele local, havia pessoas naquele lugar que estavam acamadas, que estavam doentes, que estavam precisando que a mão de Deus trabalhasse na vida deles. Algum socorro, alguma coisa acontecer na vida deles. Às vezes haviam passado pelos melhores médicos, às vezes haviam passado pelas melhores mãos, e o problema não tinha sido resolvido, o problema não tinha sido solucionado. E o que precisava na vida deles é que acontecesse esse milagre. E foi justamente o que aconteceu. A partir daquele dia, aquelas pessoas foram mudadas. A partir daquele dia, as pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. E isso faz na nossa vida hoje algo novo. Isso faz na nossa vida hoje uma situação diferente. E o que acontece? Eles chegam nas casas
e eles anunciam o reino de Deus. E numa ocasião que eles chegam, eles começam a impor as mãos sobre as pessoas enfermas, aquelas pessoas que estavam doentes, enfermas e problemáticas, e algumas delas se manifestam. Algumas delas, um espírito maligno que as assolava, que as prejudicava, que as perturbava, faz com que eles apareçam. Coisa que no Antigo Testamento, antes de Jesus vir a essa terra, não acontecia. Não acontecia por quê? Porque ainda não havia sido revelado a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Eles dependiam de quem? Eles dependiam dos profetas, eles dependiam dos aqueles que eram separados por Deus para poder revelar a palavra a eles. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa, tinha que ser separado. Naquele tempo eram chamados levitas. Esses levitas, eles já nasciam naquela condição. Os levitas já nasciam daquele jeito. E quando chegava o tempo deles servirem no templo, eles eram os únicos autorizados por Deus para transmitir a palavra. Não era uma mulher, por exemplo, que tinha uma vida duvidosa, que chegava aqui depois de ser convertida e dava o seu testemunho. Não era uma pessoa que usa drogas ou que bebe cachaça, que depois de liberta, depois de convertida, podia chegar aqui e dar o seu testemunho. Não. Essas pessoas, normalmente, elas ficavam ali, da última cadeira para trás, fora do salão, fora do templo, porque elas eram indignas de serem chamadas filhas de Deus. Mas de repente Jesus chega e fala assim: olha, vocês vão sair por aí e vão fazer aquilo que eu estou lhes ensinando. Ora para as pessoas enfermas, ora pelas pessoas problemáticas, ora pelas pessoas que têm os problemas nas suas vidas, e elas se levantarão, elas serão curadas, elas serão libertas, elas serão salvas, elas serão transformadas. E eles vão com aquele ímpeto, com aquela fé, com aquele desejo, com aquele carinho, com aquele amor, e eles vão e fazem isso. E quando eles fazem isso, eles veem o resultado. Eles veem pessoas que estavam entregues, desenganadas pelos médicos, eles veem aquelas pessoas levantarem. Eles veem aquelas pessoas saírem daquela condição. E quando as pessoas saem daquela condição, eles se alegram. Ele fala assim: realmente Deus está em nosso meio. Realmente Deus está aqui. E o poder de Deus se manifesta através do poder do nome de Jesus Cristo. E é exatamente isso que faz com que eles se alegrem, com que eles fiquem felizes, faz com que eles vejam-se uma novidade, vejam uma coisa diferente. Porque o que eles viam era o quê? Pessoas manifestas, mas sofrendo. Pessoas amarradas na corrente, mas arrebentando as correntes. Pessoas se jogando no fogo, pessoas dormindo no cemitério. Era isso que eles viam naqueles dias. E por mais que se rezasse, por mais que se fizesse oferenda, por mais que se lutasse, não acontecia nada. Porque ainda o poder de Deus não havia se revelado sobre a terra. De repente, quando aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles 70 discípulos chegam numa casa e falam assim: paz seja sobre essa casa abriu as portas para nós. Então nós vamos falar do amor de Deus, vamos falar da bondade de Deus, vamos falar da misericórdia de Deus. E quando eles falam sobre isso, o milagre acontece. E de repente, eles voltam alegres, felizes, e dizem: olha, o Senhor nos enviou, o Senhor nos mandou para lá, e o que aconteceu? Nós chegamos lá e até os espíritos malignos se sujeitaram a nós. Até aqueles espíritos capirotos, aqueles espíritos de demônio, eles se dobraram diante da nossa autoridade, se dobraram diante da nossa voz. E eles foram expelidos,
eles foram expulsos, eles foram lançados fora. E aquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam padecendo, estavam passando pelos piores problemas, elas se libertaram. E elas nos acompanharam para conhecer o Mestre, para conhecer o Senhor. E Jesus sabiamente chega e fala assim: olha, muito bom, maravilha, eu já estou acostumado com isso, porque eu sei o poder que Deus me deu em forma de homem. E quando eu os enviei, eu sabia que isso aconteceria, porque Deus está conosco nessa batalha, porque Deus está conosco nessa luta, porque Deus está conosco a cada momento do nosso viver, e nós não vamos sair daqui sem sermos abençoados. Foi isso que Jesus ensinou a eles: olha, isso tudo faz parte da obra do Senhor, isso tudo faz parte da obra de Deus, e eu tenho certeza que vocês sempre vão continuar fazendo isso, porque é isso, para que isso que eu vim, para ensinar o caminho da verdade e da vida, para ensinar o caminho do bem, da bondade e da misericórdia, para ensinar que nós podemos ser diferentes. Nós não precisamos aceitar com que as coisas ruins façam parte da nossa vida. Nós não podemos aceitar com que aquilo que não presta seja o que vai conduzir o nosso trajeto. Não, diferentemente, nós vamos aprender de Deus. E ao praticar a palavra do Senhor, nós vamos ver as bênçãos sendo derramadas sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E ele disse: olha, tem mais. Vocês estão sujeitando os espíritos? Vocês estão libertando as pessoas? Tem mais. Não se alegrem somente por isso. I guess that I ought to be out looking for a better place to live. But you know, I can't seem to get excited anymore about this old world, what it could give. I really couldn't care less if I could buy it all with a solitary dime. Or what good would a world do me with leaving on my mind? Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, I have, Lord, yes, I have. See, that's all I'm thinking about. Most of the time. Soon, oh, so very soon, I'll leave my trouble all behind. Lately I got leaving on my mind. Lately I got leaving
Lonely day, lonely night, filled with despair. Cause me to long for someone, oh Lord, to Pai, care. venha transmitir, Senhor, a cada um de nós aquilo que nós precisamos que o Senhor faça. Oh, glande vestei mexona lá, cara las tendas. Estou fralatinexisse penula cada fora. Deus, eu te peço por esta vida. Deus, eu te peço por esta alma. Deus, eu te peço, Senhor, pela família desta pessoa que aqui está, Senhor, buscando a tua presença. Deus, eu te peço, Senhor, em favor do trabalho desta pessoa. Deus, eu te peço em favor, meu Deus, da vida dela. Em todos os setores, meu Deus, que ela tenha uma precisão, que ela tenha uma necessidade. Eu não sei, Senhor, o que ela precisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, antes mesmo que nós peçamos. E nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu peço ao Senhor que venha sobre a vida dela, meu Senhor, e alcance os familiares, alcance os negócios, alcance a casa, alcance a família, Senhor, e vai lá e faz uma obra, Pai. Faz uma obra de transformação, Senhor. Faz uma obra de mudança. Faz uma obra de restauração, meu Deus. Faz uma obra de totalmente, meu Pai, uma novidade. Em nome de Jesus, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Te pedimos, crendo, e nós dizemos a toda espécie de mal, toda espécie de perturbação, toda espécie de empecilho, de barreira, toda espécie de problema, doença, enfermidade, perturbação, insônia, meu Deus, vícios, aleluia, Jesus, com drogas, com bebidas, com xingamento, Senhor. Oh Deus, vá agora, Senhor, e opera na vida desta pessoa, porque nós vamos expulsar esse mal, Senhor, desde a ponta de baixo dessa rua até a ponta de cima, meu Deus, espalhando-se, Senhor, para a parte de baixo desse bairro e subindo, Senhor, para a parte de cima desse bairro. Quando eu passo nessas ruas, Senhor, eu vejo destruição, eu vejo sofrimento, eu vejo intriga, meu Pai. Eu vejo tanta situação adversa, eu vejo tanta gente fora da Tua presença, muita gente que está sofrendo, muita gente que está padecendo, muita gente que está passando, Senhor, pela pior situação. Quantos estão chorando nesse momento, Senhor? Quantos estão, meu Pai, pedindo um socorro urgente? Precisam, Senhor, de ser libertos. Já não aguentam mais cheirar tanta farinha. Já não aguentam mais, Senhor, beber tanta cachaça, meu Pai. Já não aguenta mais a discussão em casa, Senhor. Já não aguenta mais ser sozinho nessa vida. Já tentou uma vez e não deu certo. Já tentou duas e não deu certo. Já tentou várias vezes e não deu certo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, meu querido Senhor, que vá de encontro à vida delas, meu Senhor. Pessoas que ainda estão, Senhor, na sarjeta do pecado. Eu peço ao Senhor que a Tua mão vá forte e repreenda todo espírito de maldade, repreenda todo espírito de sofrimento, repreenda todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, acrescenta na vida desta pessoa que está aqui hoje, na vida daquelas que estão nos acompanhando pela internet e na vida de todas as pessoas que estão aqui nessa comunidade, Senhor, nesse bairro, nesse setor da cidade, nesta cidade, meu Deus. Eu peço ao Senhor que a Tua mão vá forte e poderosa e possa transformar, meu Pai, aquilo que era maldição em bênção, aquilo que era dor e sofrimento em alegria, meu Pai. Esperança no coração desta pessoa que já estava com a sua vida querendo tirar, meu Pai. Coloca o Teu Espírito em ação e opera, meu Pai. E as tragas para esse local de oração,
As traga, Senhor, para esse endereço da bênção. Praise the Lord. O endereço da vitória, meu Pai. As traga, Senhor, para receber os seus milagres continuamente, para que a tua mão forte e poderosa continue operando em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.